Isso é feio. Duas cores. Gente, eu vou ter que ficar descalço mesmo, senão eu vou estourar meu pé. Nossa, não olho pro meu pé, tá? Vai estar gelado pra caramba aqui. Vamos ver se vai funcionar esse negócio aqui. Esse aqui não é ela. Esse aqui. Vamos ver se hoje ele funciona, outro não. Vamos ver se hoje ele funciona. Quem sabe ele vai funcionar. Boa noite, só tem a Ingrid aí, né, Ingrid? Só tem eu hoje, professora. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, sim, a senhora? Tudo bom. Eu vou compartilhar aqui a tela de uma primeira coisa nossa aqui, vamos ver. Não. É este aqui. Esta. Eu não falei nesse aqui, mas para a gente entender a sequência toda, as pessoas vão chegando e estão gravando a aula de qualquer forma, senão a gente tem muita coisa, eu vou falar meio corrido, tipo assim, locutor de futebol, nesse aqui, porque eu acho que a gente não pode ficar sem falar nesses outros, para a gente entender a sequência, né? Depois vocês vão ver mencionar, e depois para vocês fazerem a linha do tempo também, a gente precisa saber entender essas outras coisas entre meios. Então, eu só vou dar uma relembrada de umas coisas que a gente viu aqui, só para a gente, toda aula a gente dá uma relembrada nos períodos anteriores, para a gente não perder o fio da meada, tá? Eu vou... Não contem para ninguém. Então, a gente viu o barroco lá, né? Só para dar uma lembradinha nas características do barroco. Certo? Então, algumas características do barroco. Ornamentação, muita, bem diferente lá do Renascimento, que era tudo certinho, né? Que era tudo organizadinho, aquela coisa do período clássico lá no Renascimento. Tudo organizado, tudo simétrico, tudo perfeito, né? Que era uma retomada lá dos gregos e do greco-romano. Então, o barroco foi um desvario de ornamentação, curvas, contracurvas e tudo. Monumentalidade, né? Tudo muito chique, muita riqueza, até ouro, né? Usavam ouro. Aqui no Brasil teve muito ouro lá em Minas Gerais, né? Integração do interior com o exterior, assimetria, o contrário daquela simetria do Renascimento, rompimento com o rigor que a gente quer dizer, o rigor da simetria, das regras geométricas, esse rigor, rompeu-se com esse rigor. A arte como mediadora religiosa, né? Aqui a igreja está patrocinando muita coisa, né? A teatralidade, tanto na arquitetura, como na escultura, como na pintura. Muita teatralidade. E um organicismo, aí tem muita coisa de vegetais, né? de flores, o uso dessa coisa na arquitetura também. Vai funcionar? Não vai funcionar. Ei, que esperança que eu tinha que funcionasse. Não vai funcionar. Eu vou ver. O mousezinho funciona melhor para mudar as imagens do que esse negócio. Eu preciso. Alguém quiser me dar um presente de aniversário. Uma pilha, né? Que em dezembro é um negócio desse que funcione. Um laser desse aí, bacana. Vamos ver. Opa! Mudou muitos de uma vez, será? Não mudou.
Não? Não. Aqui mudou. E o rococó, como eu falei para vocês, foi o exagero do barroco, né? Lá no Renascimento, que eu nem cheguei, foi muito rápido, no Renascimento teve o maneirismo, que foi um pré-barroco, tá? Então, o maneirismo já começou a entrar um pezinho no barroco, tá? E foi no final do Renascimento. Entrou o barroco e daí veio o rococó, que foi o exagero do barroco. Tá, do rococó, o exagero do barroco, digamos assim, está nos ornamentos ou também vai para essa questão da... Mas a fachada também, né? Mas sim, ornamentos. Eu acho que não vou conseguir fazer mudar. Fazer mudar de longe. Senhora, até acho bonito, mas se tivesse menos coisas ia ficar muito bonito. É que a gente cansa só de olhar um. Muita informação, né? Muita informação, exatamente. Não vou conseguir. Vou ter que mudar aqui, que pena. Indo e vindo. E aí a gente entrou no neoclássico, que foi retomada, é um novo clássico, é a retomada do Renascimento, que foi a retomada da arquitetura clássica greca-romana, né? Que a gente já viu também, mas só para a gente lembrar aqui. Então, começa lá no meio do século XVIII, né? 1750 mais ou menos, terminando com o fim do Império Napoleônico em 1815. Na verdade, nem terminou até hoje, porque ainda estão repetindo essa arquitetura, né, neoclássica. A gente tem aqui em Curitiba bastante esses prédios tentando retomar esse neoclássico francês, nesses prédios que a gente vê até hoje aqui em Curitiba, que vende bastante esses apartamentos, né? Ainda está no gosto das pessoas. Então, o que distingue esse estilo dos anteriores? Adesão aos princípios da arte clássica. Harmonia, equilíbrio, proporção, serenidade. Quer dizer, cansaram do barroco, né? Daquele exagero, de tudo que tem. Vocês já cansaram só de ver um slide ali. Então, características presentes na arte dos antigos gregos e romanos. O barroco aqui no Brasil, a gente durou bastante. E foi bastante, uma arquitetura muito presente, né? Muito forte no Brasil, né? Muito bom, muito boas. Os exemplos barrocos no Brasil são muito bons, né? Teve muito no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, perdão, em Minas Gerais, tem exemplos muito característicos do barroco. Então, a arquitetura, os estilos arquitetônicos do barroco é um dos mais importantes no Brasil, né? O Renascimento no Brasil é a arquitetura colonial, né, portuguesa, que vê os colonizadores. Então essas casas coloniais que a gente chama de arquitetura chão, que são exemplos pobres, né? Os exemplos não são muito bonitos. Já o neoclássico no Brasil é muito bom, tem bastante exemplo neoclássico. E daí vão vir a arquitetura eclética, que é uma misturança, né? Que tem bastante também no Brasil. Então, arquitetura dos capitéis das ordens clássicas, aí vai ter aquelas lá do Renascimento, as 5, daí não são só as 3 do greco-romano, tem aí a compósita e essa Toscana. Isso, obrigada. Aí o modelo palladiano, o Andrea Palladio foi um dos arquitetos mais importantes do Renascimento, então ele foi uma grande influência, um grande modelo para os neoclassicistas, um grande modelo trazido lá do Renascimento. A Vila Rotonda, que é um apelido dessa casa, né? Ela é totalmente simétrica, os 4 lados, as 4 fachadas são iguais e a planta também é simétrica. É uma casa, né? Hoje ela é um museu, mas ela foi feita como residência. E o Palladio era um aficionado, né? Em simetria. E ele fez muitas casas, o Palladio.
mas ele é do Renascimento. Mas ele foi muito, ele serviu de modelo, né, para os arquitetos neoclassicistas, né? Mas ele é um arquiteto renascentista. Aí, super óculos. Hoje eu passei em frente à loja Van ali, né? E aí, aí você, compara uma coisa com a outra. Para você ver. É muito pobre, né? Mas é porque aquilo é tomado, olha, como eu sou clássico, né? E não é só isso, tem ainda a Estátua da Liberdade. Aqui o portão de Brandemburgo, Berlim, né? A porta de Brandemburgo, neoclássica. Lá de Berlim, né? Aqui é Madrid, a porta de Alcalá. E aqui, o neoclassicismo do Novo Mundo, né? Aqui é o Washington. Os Estados Unidos, na verdade, a República Americana é toda fundada por maçons, né? Os pais da República Americana são todos maçons, né? A maçonaria um monte tem conhecimentos, a coisa da geometria sagrada. Então, lógico que eles iam usar os símbolos da geometria sagrada, aquilo que eu falei para vocês do retângulo dourado, do número φ, as proporções divinas. Eles, claro, que iam escolher para os seus edifícios, os edifícios da República, as coisas, as proporções da arquitetura clássica, as divinas proporções. É por isso que tudo foi construído dentro dessas proporções. Eram todos maçons, né? E a maçonaria é toda baseada nesse tipo de coisa, dessas divinas proporções, né? Retângulo dourado, número φ, tudo isso aí. Nesses filminhos aí é muito legal. Agora que vocês estão ouvindo falar dessas coisas, é muito bacana vocês assistirem esses filmes. Aí vocês vão estar ligados nesses símbolos. Reverem, por exemplo, esses do Dan Brown aí, né? Do Anjos e Demônios, aquele outro lá, o Código da Vinci. Vocês vão estar ligados em todas essas simbologias aí. Tem tudo a ver. O Código da Vinci é muito bom. Tem os nossos Bernini, Borromini, tudo isso que eu falei para vocês do Barroco, tá tudo nesses filmes aí. No Anjos e Demônios também, é muito legal. Vale a pena assistir. Minha mãe adora. Hã? Minha mãe adora. Mas está tudo lá. E tem fundamento, assim, não é nada inventado. Aí, então tá lá alguns exemplos, estamos só revendo, né? A gente viu lá na outra aula, tá no vídeo. Aqui, agora eu tenho que sentar aqui. Então, arquitetura, características, materiais nobres, pedra, mármore, granito, madeiras, processos técnicos mais avançados, que lá no Renascimento, né? Sistemas construtivos mais simples, né? Esquemas mais complexos, formas regulares, geométricas, simétricas, volumes corpóreos, maciços, bem definidos por planos murais lisos, uso de abóboda de berço, né? Vamos lá. Acabou de passar ali dos Estados Unidos ali, não é uma abóbada? Aquilo não sei se esse que está, a abóbada de berço é essa. Sim. Esse é uma cúpula ou um domo, né? Esse é uma cúpula ou um domo. E quando que abóbadas... Esse aqui é uma abóbada. Certo, essa é de berço. De berço. Aí tem um outro modelo, né? De abóbada. Ela se fecha por... Daí é uma cúpula. Mas você vai ouvir falar que é uma abóbada também. Daí quando é daquela gótica, assim, que ela também se fecha todos, que também é uma cúpula, e também a gente pode chamar abóbada de cruzeria, que daí tem essas nervuras aqui.
que daí das catedrais góticas, ou dos edifícios góticos ou neogóticos. Aí remete a ideia de arcos também, os ogivais, né? Isso. Quando elas se juntam, né? Na planta está assim, né? Uma nave está indo assim, a outra nave vem vindo assim, certo. E daí se junta aqui, quadrado, né? Igual, desculpa, que eu desenhei. E daí se junta essas nervuras aqui com essas nervuras aqui, vai formar uma abóbada de cruzeria. Então, espaços, né, uso de cúpulas com frequência, daí é cúpula, tá? Aquele é a abóbada, de berço lá. Uso de cúpulas com frequência marcadas pela monumentalidade, espaços interiores organizados segundo critérios geométricos e formais de grande racionalidade. Pórticos colunados, quer dizer, vai ter um pórtico, essas entradas, né, pórticos, com colunas, como isso que você mostrou ali da van, é um pórtico colunado, né? Frontões triangulares, esse frontão triangular, é aquilo ali. A decoração recorreu a elementos estruturais com formas clássicas, à pintura rural e ao relevo. Valorizou a intimidade e o conforto das mansões familiares. Ou seja, a pintura rural é retratar o campo? No caso da arte, das obras de arte. O neoclassicismo será o estilo artístico da Idade das Luzes, é o iluminismo. Isso aconteceu depois da Revolução Francesa, né? Então, depois da Revolução Francesa, começa esse período que a gente chama, que eles chamaram, a história chamou, os historiadores, de iluminismo, né? Idade da razão também, que foi lançada a primeira enciclopédia, a ciência também, de novo, passou a ser mais valorizada, né? E aí os pensadores, Rousseau e outros pensadores nesse período, começam, essas vozes, né? E esses pensadores começam a ter muito valor, né? E principalmente a enciclopédia. Então é o iluminismo. E será a primeira de uma série de revivalismos, é isso que eu queria agora entrar bem rapidinho, que são os historicismos, que é essa coisa de, depois do neoclássico, vem um período de historicismos ou revivalismos, que é o neogótico, neo isso, neo aquilo, um monte de neos. Vamos reviver esses períodos lá. Retomando aquilo que era bom, aquilo que é o passado, aquele passado que a gente não viveu é que era bom. Na verdade, só era bom porque você não viveu, né? Você não sabe se era bom, né? Mas, então, foi a mesma coisa do pós-modernismo, que uma das equipes vão fazer. Era bacana aqui, né? Ninguém sabe se era bacana mesmo. Então, esses revivalismos que a gente vai ver daqui a pouquinho, rapidinho. Então, o iluminismo se desenvolveu na Europa, nas colônias inglesas e da América do Norte, nos Estados Unidos principalmente, né? Libertar a humanidade de toda forma de tirania, intolerância, superstição e fanatismo. Então, por isso que é iluminismo. Toda bobagem, não concordo, né, com essa bobagem. Hoje, por exemplo, eu estava vendo ontem isso, quantas pessoas no Brasil acreditam que a Terra é plana? E qual é a justificativa que dão que a Terra seja plana, o Sol que gira em torno assim, né? A Lua gira em torno assim, não explica se o Sol também é plano, se a Lua também é plana, e quais todas as justificativas. Então, a NASA é uma coisa da teoria da conspiração, e por que ninguém vai até a bordinha da Terra e tira uma foto, né? Que está caindo lá, né? Por que ninguém caiu, né? Lá no precipício da Terra e tal. Então, e isso é uma espécie de fanatismo, né? E não tem nenhuma explicação plausível para que a Terra seja plana. Todo mundo comprando passagem em ônibus espacial e indo viajar. Então, é simplesmente absurdo a Terra ser plana. É um negócio
totalmente absurdo. E tem mais ou menos 11 milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro que acreditam que a Terra é plana. Acreditam não, querem, defendem, né? Sabe Deus por que razão. Então, precisava, se fosse mais que gente, pouca gente, é muito pouca gente, mas se fosse, por exemplo, e tem religiões, né, defendendo isso, precisaria de uma nova era de iluminismo, né? Na verdade, precisaria hoje, né? Porque tem muita corrupção, muito não sei o quê. Precisaria de uma nova era de iluminismo hoje, né? Que é isso, é libertar a humanidade de toda forma de tirania. Quantos tiranos nós temos ainda no planeta? Tem, né? Temos na Coreia do Norte, ainda temos, que é o pior de todos hoje. Ainda temos muitos tiranos na África, ainda temos, né, de tirania, de intolerância, de superstição e fanatismo, né? A gente precisa ou não precisa de uma nova era de iluminismo? Precisa, né? Na política. Professora, voltando ali no revivalismo ali. Podemos dizer que o que mais deu certo foi o neoclassicismo? Porque... Não, o neoclassicismo foi um revivalismo também. Porque não sei se foi a arquitetura que talvez mais deu certo. Ele continua. Sim, porque ele se continua. for olhar para outras, não... É verdade. Continua pouco, mas... Mas é porque aquilo que eu falei para vocês lá atrás, quando eu falei da Grécia clássica. A palavra clássica, para nós ainda ela quer dizer tudo que nós usamos. Mas isso é clássico. Esse carro é clássico, essa moto é clássica, essa roupa é clássica. Nós ainda usamos essa palavra para definir alguma coisa elegante. Nós ainda usamos essa palavra para definir tudo o que é elegante. É por isso que ainda nós estamos fazendo edifícios neoclássicos, né? Ou carros, ou ainda gostamos, não sei todos nós, mas eu ainda gosto dos carros desenhados, um Jaguar dos anos 40, 50, de uma Bugatti, uma Lamborghini, porque são os carros clássicos. Eles nunca ficaram feios, né? De certa forma, eles acabam, de novo, retomando essa ideia, não só na arquitetura, mas se nas roupas. Ver, por exemplo, assim, o Mini hoje, dá a impressão que era um carro antigo, mas não é um carro atual. É porque eles nunca abandonaram esse desenho, porque é um desenho clássico. Uma roupa, um conjunto Chanel, de roupa, né? Um tailleur Chanel, um terno Armani. Um terno, né? Aliás, os ternos nunca mudaram. A roupa masculina nunca muda, né? Um homem de terno e chapéu, ele sempre vai ser elegante. Então, são os clássicos. Por que a gente usa a palavra clássico? Porque ele vem da arquitetura clássica grega, porque ela era perfeita. E por que ela era perfeita? Isso a gente não pode esquecer, gente. Porque ela foi toda constituída, baseada... A gente não pode esquecer disso. Tudo que a gente fizer baseado, não é tudo, mas o máximo que a gente fizer baseado nessas proporções, que é chamada a divina proporção, é a proporção do universo, mesmo, tem poucas chances de dar errado. Pode ser uma roupa, pode ser uma peça de design, e é isso mesmo que você falou. É por isso que esse estilo é o que ainda sobrevive mesmo, né? Vamos lá? Aqui Napoleão, esse é um quadro de Ingres, né? Está escrito Ingres, mas se pronuncia Ingres. É um quadro neoclássico. É como se pintava lá, né? Aqui, Arco de Triunfo. Vamos lá. Esse é um quadro famosíssimo para vocês guardarem. A gente não está dando história da arte, que essa é a coisa da professora Gisele, mas acho que é bom para a gente ilustrar, né, o classicismo. E esse, A Morte de Marat, é um dos quadros mais famosos. Ele aparece em filme, eles põem enfiado lá no meio dos filmes. Então, a Morte de Marat, tá? Não é der, saiu um R aí fora
Jacques-Louis David. Então, David é um dos pintores mais famosos do neoclássico francês. Jean-Louis David. Tá? Esse quadro aí vocês vão ver. Passou esses dias no filme aí. Eles mostraram esse quadro. Então, é bem famoso. Guardem no cérebro de vocês. E ele tem a ver com a Revolução Francesa. Ele foi assassinado. Ele não era um cara muito... Ele não era muito do bem, o Marat, tá? Era amigo da corte, então. Não era da corte. Ele era um conspirador. O romantismo é um dos períodos. Então, eu não pus lá para vocês fazerem a linha do tempo. Eu estou mencionando, faz quem quer a linha do tempo, tá? Na arquitetura, o romantismo vai se chamar de pitoresco. O romantismo está na arte e na literatura. Na arquitetura, ele tem um codinome de pitoresco. Na arquitetura, tá? O regresso à Idade Média, o romantismo vai recusar as regras impostas pelas academias neoclássicas, pois estas eram inspiradas nos valores clássicos, ordem, proporção, simetria e harmonia. A gente estou repetindo bastante, que é para ficar na cabeça mesmo. Os arquitetos românticos vão preferir irregularidades nas estruturas espaciais volumétricas, preferência pelas geometrias mais complexas, pelas formas curvas, os efeitos de luz. Está com um pezinho lá no barroco, né? Então, dá para perceber? Tem um pezinho lá no barroco. Efeitos de luz, o barroco tinha muito efeito de luz, movimentos dos planos, pitoresco da decoração, tudo que pode ser pintado ou representado em imagem. Características da linguagem romântica: subjetivismo, idealização, sentimentalismo, egocentrismo, cultua-se o eu interior, liberdade de criação, escapismo psicológico, condoreirismo, uma igualdade social do Victor Hugo, byronismo, do Byron, Lord Byron, vício e boemia, religiosidade, tem um monte de característica, culto ao fantástico, nativismo dos índios, né, uma valorização do nacionalismo ou patriotismo. Olha, a liberté, chérie, combat. A letra da Marseillaise, do hino da França, é desse período, né? A letra é do período romântico. Né? O período do romantismo, não sei se vocês lembram, vocês não fizeram vestibular, eu acho, estudaram para o vestibular, estudaram? Lembra dos autores românticos brasileiros? Eles adoravam morrer de tuberculose, morrer de amor. O amor é o mal do século, né? Isso aí. A tuberculose, o mal do século. Morriam de amor, adoravam. Morriam com 20 e poucos anos, 30, de tuberculose, morriam de amor. O amor é uma coisa impossível. Né? É isso aí, esse é o período romântico. Então, aqui... Allons enfants de la patrie, isso é a letra da Marseillaise. Allons enfants de la patrie, os dias de glória chegaram contra nós, da tirania, o estandarte sangrando foi levantado. Escutem, vocês escutem nos campos rugir, né? Rugir é rugir mesmo. Os ferozes soldados, e assim, vai, aquela bum, 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 até o meu peito, essa coisa super exagerada, né? Esse negócio. Então, essa é a letra do romantismo. E aqui outros ismos, então é o período dos ismos, né? Revivalismo, ecletismo, historicismo, exotismo, tá? Não é exostismo, desculpem aí. Alguns exemplos: construções neorromânicas. Lembram do românico, que veio antes do gótico, tá? Não é romântico, é românico. Na França, olha, parece um castelo medieval, mas é mais recente aqui, né? No século XIX foi feito, tá? Muralhas da cidadela de Carcassonne, na França. Foi um restauro do Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc é desse período, do século XIX, ele é francês.
Essa aqui é uma cidade toda amuralhada. Carcassonne é uma cidade medieval mesmo, muralhada. É um dos melhores exemplos de cidade muralhada medieval. Essa eu tive o prazer de conhecer e o desprazer de ter sido roubado meu passaporte da minha filha, lá no estacionamento pago. Mas o restauro foi feito no século XIX pelo Viollet-le-Duc. Professora, Oi? parou de compartilhar a tela. Parou? Foi só mexer no negócio, ela parou de compartilhar. Vamos lá de volta. Voltou? Sim. Aqui. Sim? Sim, professora. Então tá bom. Então, esse aqui é um neo-românico, tá? Então era para ser uma simples recuperação das partes habitadas, mas o Viollet-le-Duc, ele fez bastante mudança. Aqui uma construção neogótica. Também o Viollet, lá na Notre-Dame de Paris. A Notre-Dame é gótica, mas o Viollet-le-Duc fez uma restauração bem grande. Aqui, neobarroca, na Ópera de Paris. Então tem bastante... O barroco da França é bem diferente do barroco de outros lugares. Na França é muito difícil a gente identificar algumas coisas. O Renascimento na França não tem muito pouca coisa. Eu ia falar, as colunas ali, me confunde um pouco. A gente não tem aquelas voltas que tem na Itália. Não, é difícil a gente identificar o barroco, o Renascimento na França, muito pouco. É mais a Itália que a gente identifica muito bem, e a França é tudo diferente. O Renascimento francês é diferente, o barroco francês é diferente. É mais complicadinho na França. A gente vai mais pelas datas do que pelas características. Neogóticas, já foi, opa. Aqui, esse aqui, o parlamento inglês, ele existia, ele era gótico, ele foi incendiado, e daí eles reconstruíram, fizeram um neogótico. Então, pela data, né? 1840, 1888, a reconstrução. Ó, esse é lindo, 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 né? Enorme. O gótico atingiu casas também, professor? Ou foi mais... Não, mais monumental, assim, né? Universidades, catedrais, igrejas. Na Inglaterra tem muitas igrejas de locaizinhos, assim, pequenas, góticas. E assim, edifícios, casas, não. Aqui, né, o Palácio do Parlamento, é esse mesmo, né, só um detalhe. Estados Unidos, essa aqui é neogótica, né, Catedral de St. Patrick. A Alemanha é bem diferente, não é muito reconhecível esse gótico da Alemanha, né? O Castelo de Neuschwanstein, difícil de falar, na Baviera. Foi inspirado na obra do grande amigo protegido Luís II da Baviera. Foi desenhado, né, por um desenhador de cenários teatrais. Aqui em Portugal, romântica em Portugal, que seria pitoresca, né? Todo coloridinho, parece uma coisa de irreal até. Palácio da Pena, Portugal também, né? Pitoresca. Ecléticas, né? Portugal. Aí tem uma mistura de coisas, parece barroco, neobarroco, né? Palácio da Regalera. Tem um pouco de neoclássico, tem barroco, tem um pouco de gótico, nesses minaretes aí em cima. É isso aí. E agora a gente vamos entrar em outro, porque nós temos muita coisa pela frente. Então, a gente falou aí um pouquinho dos revivalescos. E aqui tem uma linhazinha do tempo,
Eu tenho que compartilhar porque já não aparece lá, né? Uma linhazinha do tempo, que tem mais coisas aí no meio, que eu fiquei de dar Art Nouveau hoje, nem sei se vai dar tempo de entrar nela, mas porque tem coisas antes, né, que eu quero falar. Como o semestre é muito curto para esses estilos arquitetônicos, gente. Então, a gente falou um pouquinho da Revolução Industrial, o ecletismo aqui, que eu só passei um slide praticamente, né? Ele está aqui, ó. O Arts and Crafts, que eu só vai mencionar aí no vídeo que eu vou passar para vocês. O Arts and Crafts, na verdade, apareceu só na Inglaterra. Ele é uma derivação ali, ele aconteceu por causa da Revolução Industrial. E aí aconteceu nessa ordem a Escola de Chicago, que ela aconteceu em Chicago, mas ela é muito importante, tudo isso, para a gente depois falar do movimento moderno, tá? Então, a Escola de Chicago é importante para nós, e antes da gente falar do Art Nouveau, tá? E aqui não está nem falando do Art Deco, que a gente vai falar, que é importante. Não está aqui nessa linhazinha do tempo, que a gente vai falar. Ele é curto, o Art Deco, mas ele é muito bacana. É um dos meus preferidos até, por isso que eu vou falar dele. Porque daqui, ó, ele aconteceu aqui num período bem curtinho, antes da Guerra Mundial. Antes não, depois da Primeira Guerra Mundial. Ele acontece aqui antes do movimento moderno ou simultaneamente, tá? Então, essa escola de Chicago para nós é importante e eu vou falar dela também rapidamente, que tá. Eu vou pegar aqui um videozinho antes, depois o outro. Vamos ver se vai para dar uma introduçãozinha aqui para nós. Antes eu tenho que Bem, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre introdução à arquitetura moderna. Vamos lá? Fiz uma linha do tempo para a gente entender qual é o contexto da vinda desse movimento arquitetônico, né, na história da arquitetura. O gênese, né, o início dessa arquitetura moderna, ele se dá com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial lá na Inglaterra, em meados do século XVIII. O que essa Revolução Industrial traz para a arquitetura? Primeiro, a gente tem uma transformação nos materiais que a gente utiliza. Notem que o contexto até a Revolução Industrial era de um povo que vivia no campo, em agricultura e um trabalho artesanal. Quando eu tenho a Revolução Industrial, eu tenho então um êxodo rural, as pessoas vão para a cidade, automaticamente muda toda a ideia de tempo que eu tenho, além da máquina a vapor, que começa a ser utilizada, e aí eu tenho transformações no padrão de produção. Novos materiais, então agora eu tenho o aço, o vidro e o concreto, industrializados, padronizados e assim econômico. Quando as pessoas elas vão para o meio urbano, essa cidade agora ela precisa atender essas novas necessidades da população, então agora eu vou ter indústrias, vou ter comércio, ou seja, novas tipologias arquitetônicas devem aparecer, certo?
Após a Revolução Industrial, eu tenho então um movimento chamado ecletismo. O ecletismo ele teve um momento muito interessante para a arquitetura. Por quê? Nós tivemos uma cisão, um rompimento entre arquitetura e engenharia. A arquitetura agora, então a gente tem os arquitetos tendo que se apropriar desses novos materiais relacionados às novas tipologias. Porém, os engenheiros, eles despontaram nesse primeiro momento no ecletismo, criando a famosa arquitetura de ferro. Então, um exemplo dessa arquitetura de ferro é o Palácio de Cristal, do Joseph Paxton, em 1851. O Palácio de Cristal ele abrigou a primeira exposição universal que aconteceu na Inglaterra. Tá? Esse Palácio de Cristal ele era totalmente feito em ferro e vidro e totalmente itinerante. Ele foi montado, depois desmontado e a gente o perdeu no incêndio na década de 30, tá? Mas olhem essa evolução da engenharia da época. Já os arquitetos, tem aqui a Ópera de Paris, do Charles Garnier, 1874. Esse teatro, essa ópera, ela marca bem essa ideia do ecletismo na arquitetura, onde os arquitetos eles se sentiram nesse momento um pouco perdidos com essas novas tipologias e também com esses novos materiais, e daí eles começaram a fazer um resgate dos estilos passados, por isso o ecletismo na arquitetura, uma mistura de vários estilos que já deram certo. Que estilos a gente consegue ver aqui na Ópera de Paris? Bom, conseguimos ver o estilo barroco, muito da antiguidade clássica, então colunas, frontões, muito rebuscamento, muitos detalhes ornamentados, tá? Então esse ecletismo vem na arquitetura dessa forma. Então nós temos esses dois profissionais muito importantes para o ecletismo. O Charles Garnier na arquitetura e o Paxton na arquitetura de ferro. Seguindo, nós temos um movimento chamado Arts and Crafts, ou Artes e Ofícios. O Artes e Ofícios foi um movimento liderado por John Ruskin, também na Inglaterra. Esse movimento era totalmente contra a industrialização que acontecia na época. Eles queriam, então, um retorno do artesão, o retorno do artesanato, o retorno do trabalho manual, tá? Então, John Ruskin, esse grande pensador desse movimento, e como arquiteto a gente tem William Morris. O William Morris, junto com Philip Webb, ele projeta e executa a Red House, a Casa Vermelha. A Casa Vermelha é um manifesto desse movimento, trazendo para a Inglaterra novamente os materiais da época, os materiais de cunho artesanal. Então, nós temos também esses elementos da arquitetura vernacular inglesa, tá certo? Continuando, nós temos a Escola de Chicago. O que acontece na Escola de Chicago? Temos um grande incêndio em Chicago, onde engenheiros e arquitetos eles se unem para reestruturar, reconstruir Chicago, que já era um polo capitalista muito importante para os americanos. Em Chicago, então, e aí com a Escola de Chicago, surge a tipologia que nós conhecemos até hoje, que é o arranha-céu. E o arranha-céu, essa verticalização só é possível porque a gente tem também a criação do elevador. Aqui a gente tem um edifício do Sullivan que demonstra o arranha-céu da época, Então, lá embaixo a gente tem o embasamento, onde ficava a entrada da edificação, bem como a parte de lojas. Depois, no corpo, a gente tem toda a parte de escritórios e o coroamento, onde ficava a caixa do elevador. Continuando, nós temos o Art Nouveau. Qual é a importância do Art Nouveau para a gente agora? O Art Nouveau é esse precursor da arquitetura moderna que a gente está falando. O Art Nouveau é o primeiro momento onde eu tenho realmente um espírito novo,
que ele acaba rompendo com todos os elementos históricos que eu vinha tendo até então. E esse anti-historicismo pregado pelos modernistas, mais para frente que a gente vai ver, ele fica visível aqui, né? Nós temos uma forma estética totalmente diferente do que a gente tinha até o momento. E aqui eu trago para vocês a Casa Batlló do Gaudí, né? Então, com essa obra a gente vê que Gaudí ele rompe com todo o historicismo intacto que a gente tinha até aquele momento, aqui no início do século XX. Tá? Ele rompe na forma de utilizar os materiais industrializados e também em toda a estética, né? Forma e estética que a gente consegue observar nessa edificação. Aí, entre 1914 e 1918, nós temos a Primeira Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial, nós temos uma Europa totalmente devastada, uma Europa destruída. E é nesse contexto de guerra, pós-guerra, entre guerras, Segunda Guerra e ainda um começo de Guerra Fria que a gente tem um movimento moderno. O movimento moderno, ele busca a época. Então, um dos princípios do movimento moderno é o quê? A arquitetura transforma de acordo com a transformação da sociedade. E isso é um elemento que sempre está acontecendo. Então, nós temos um espírito da época. Transformação da arquitetura em relação à Era mais para mostrar o caminho aí. Já volto para você. A gente vai falar um pouquinho da escola de Chicago, rapidinho, e do Frank Lloyd Wright, que ele saiu de lá, né? Frank Lloyd Wright, a gente vai passar um pouquinho na frente, depois voltar para trás. Ele é muito importante, ele é modernista, por isso que a gente vai passar um pouquinho na frente, porque ele está aí, e ele é derivado da escola de Chicago, mas ele é um dos modernistas mais importantes da história, tá? Então, vamos lá. Esse é aquele edifício que ela mostrou ali no vídeo, né? Que é a escola. Hã? Que é a escola. É. E aí o Louis Sullivan, que é o cara que fez lá. Então ele nasceu em 56 e morreu em 1924. Se formou lá no MIT, que hoje é uma das universidades mais famosas do mundo, mais importantes do mundo, né? E na Escola de Belas Artes de Paris também. Começou a trabalhar com o Adler. O Adler foi também o primeiro chefe do Frank Lloyd Wright depois, né? Que viria a ser o sócio parceiro dele depois. E o Sullivan, ele criticava o estilo contemporâneo do Adler, tendendo a se distinguir do Adler e criar um estilo pessoal dele mesmo, alternativo. Ilustrava as suas intenções através das suas obras construídas e dos seus escritos teóricos. Ele deixou muitos escritos, né? Considerado intermediário entre o Adler e o Frank Lloyd Wright. Então, o Sullivan, ele teve um estilo intermediário em termos de modernidade. O Adler era mais antiquado, o Sullivan é um intermediário e o Frank Lloyd Wright é mais moderno, tá? Que a gente vai ver. Então, contexto histórico. A Escola de Chicago, então, também chamada de Teoria da Ecologia Criminal. A gente já vai ver por que o criminal, tá? Ou Teoria da Desorganização Social. Uma vertente criminológica que buscou, através da análise empírica da cidade de Chicago, explicar o surgimento da criminalidade. Não sei se vocês já ouviram falar dos Intocáveis, o filme Os Intocáveis, teve uma versão mais nova, né? Teve uma versão mais antiga, a original. A mais nova agora foi com esse ator famoso aí. Já vou lembrar. Mas, deixa para mim.
como é o nome do personagem, que é real, o nome desse personagem? Eu não estou associando. Elliot Ness. É o personagem, ele é verídico, né? Os Intocáveis, porque a corrupção era tão já impossível de separar, parece o Brasil de hoje, né? Só que o Brasil inteiro, mas no caso aí Chicago era economicamente uma das cidades mais importantes dos Estados Unidos. E todo mundo estava corrompido em Chicago, quer dizer, não se sabia quem não estava, pela máfia, porque era lei seca. Em vez das drogas, na época, isso foi uma estupidez que o governo americano fez de proibir a bebida alcoólica. Foi essa lei que criou essa criminalidade. O que é proibido é desejado, né? E a máfia italiana, né, o Al Capone, né, se fortaleceu por causa disso, né? Era o tráfico da bebida alcoólica, principalmente prostituição sempre, né? Mas então é exatamente como funcionam os grandes chefes do tráfico de drogas hoje, né? E Chicago era a cidade mais importante na época por causa disso. E todo mundo estava corrompido. Tá, então Chicago aqui recebeu um movimento migratório intenso, fazendo com que em 1900 tivesse mais da metade de sua população formada por estrangeiros, os quais buscavam melhores oportunidades. Diante desse cenário, foram feitos estudos tanto por meio de inquéritos sociais quanto acompanhamentos individuais. Para isso, a cidade foi dividida em círculos como... Bom, isso é a teoria lá da criminalidade. Mas voltando aos Intocáveis, o que aconteceu, que não tinha mais como lidar com essa criminalidade, e o governo federal nomeou esses intocáveis de fora de Chicago. Por isso, intocáveis, eles não eram incorruptíveis, no caso aí. Esse Elliot Ness, que era o mais importante, e para eliminar essa máfia e os corrompidos, no caso, juízes, polícia, todo mundo, né? Tanto que o Al Capone foi pego por uma corruptela de imposto de renda, não foi pelos assassinatos todos, né? Daí foi preso, depois foi para Alcatraz, essa prisão lá, e morreu de sífilis dentro da prisão, né? Não foi por assassinatos ou pelos crimes da máfia, foi por imposto de renda, que pegaram ele, que conseguiram. Então, essa é uma história verídica, o filme foi feito em cima da história verídica. Então, essa é a coisa da escola de Chicago, tem a ver com... O nome foi a partir disso aí, né? Tá aí os círculos, né? Área comercial, zona de transição, estudo da população, no caso, tá? E a gente usou a arquitetura se apropriou desse nome, né? A escola de arquitetura também. Então, em 1830, o crescimento excessivo de Chicago, está lá o desenho lá de cima, né? Cria-se um grande complexo urbano nas margens do rio Chicago, atendendo a demanda de instalações comerciais e de habitacional também. Construções ainda em madeira, na época. Em 1855 surgiram algumas estruturas em ferro, algumas poucas estruturas em ferro fundido. Em 71 teve o grande incêndio de Chicago, que atinge a cidade de Chicago. Passa a ser utilizada então a pedra como material. A reconstrução de Chicago, em 1880 e 1900, surgindo um moderno centro de negócios, que é o Loop, essa parte do moderno centro. Então, o que ela mostrou, aqui o contexto, ali aquela parte, né? Então, a Escola de Chicago é a primeira a utilizar extensivamente as potencialidades técnicas do período, criando arranha-céus essenciais ao estilo da cidade e dos Estados Unidos. Aplicações práticas, mudando a fisionomia da cidade moderna. Um aluno tinha me dado, se puder entrar ali, eu vou entrar.
um link que é muito legal para a gente, acho que foi o Anderson, ou o Bernardo, acho que foi, perdem força no fim do século, integrantes voltam para dilemas culturais próprios, seja na volta aos estilos históricos ou então em experiências de vanguarda como Sullivan e o Frank Lloyd Wright. Porque se construía assim, né, cheio de decoração e tal. E o Sullivan não gostava dos ornamentos sem razão de ser. E a invenção do elevador foi totalmente relevante para esses arranha-céus. O Otis, já ouviram falar da marca Otis de elevador, né? Então, ele foi inventor do elevador, no caso. Tem um filminho também com a Meg Ryan e o Hugh Jackman, um filminho que eles eram. O Hugh Jackman ainda era jovem, não era muito famoso, que se passa aí um rompimento da linha do tempo, e eles voltam para o passado. O Hugh Jackman é do passado, bem na época da invenção do elevador. Tem a ver. Então, eu gosto muito de cinema, porque tem a ver com a gente e com a arquitetura, com estudar arquitetura. Então, em 86, o Adler e o Sullivan desenham o auditório, esse prédio aí. Um conjunto de edifícios que marca o início da tendência de abrigar escritórios, né? Hotéis e apartamentos em edifícios. Né? Mas esse ainda está cheio de decoração. Olha a fachada, cheio de colunas clássicas na fachada, neoclássicas no caso. Né? Mas aqui na obra do Magazine, Sullivan atinge o máximo de suas capacidades. Olha a diferença de um prédio para outro. Então, aquele tem o Adler junto, que é um cara mais arraigado ao passado, né? E o Sullivan já limpa completamente a fachada. Então, eles têm essas diferenças de pensamento. Dá um toque mais... limpo. Moderno, parece. Ele tira completamente a decoração da fachada. Essa obra como um todo apresenta mais as características das obras da escola de Chicago do que o estilo pessoal de Sullivan. A escola de Chicago, que é a obra de Louis Sullivan, sua influência na obra de Frank Lloyd Wright, que vai vir, né? Sullivan e Wright buscavam uma arquitetura para um novo mundo, uma arquitetura em que a forma seguisse a função. Então, a função, quer dizer, a planta, o funcionamento do edifício, né? O que ele deve atender às necessidades, o que o edifício deve servir, à forma vem em seguida a ele, né? O Frank Lloyd Wright não é tão assim, né? As coisas que a gente vai ver, a obra do Frank Lloyd Wright, as coisas estão muito conectadas, né? Forma e função, ele pensa tudo ao mesmo tempo. Mas no começo os dois foram rejeitados pela sociedade, como sempre, tudo que é novo, né? As pessoas têm medo do novo, né? É difícil. E pelos críticos, e sua importância na história da arquitetura mundial demorou a ser reconhecida. O Wright descrevia sua arquitetura como um estilo independente de toda imposição externa, de todo o classicismo, de todo o padrão comercial ou acadêmico. Paralelo entre Sullivan e Wright, uma linha de pensamento em comum. Sullivan e Wright compreendiam e aceitavam os desafios da sociedade contemporânea e dos materiais disponíveis. Eles criavam uma arquitetura experimentalista de vanguarda, fugiam da linguagem comum dos seus contemporâneos, que recorriam ao passado, né? Os dois queriam ir para frente. Os dois buscavam os movimentos europeus. A Europa já estava numa vanguarda lá, né? Os dois estavam olhando lá para a Europa, mas sem influências externas. Criaram um estilo propriamente americano. Eles não estavam copiando ninguém, assim. Porque Frank Lloyd Wright já velhinho, ele morreu em 59. Então, o Frank Lloyd Wright troca Madison por Chicago e emprega-se com o Joseph Lyman e eventualmente ele trabalha com o Adler e o Sullivan. Em 89 ele casa com essa Catherine, desenha sua própria casa em Oak Park. Oak Park é o São José dos Pinhais de Chicago.
bem guardadinha, coladinha, assim, né? Em 890, ele é encarregado de todas as casas do escritório do Adler e Suliman. Ele reconhece que ele é brilhante, então agora você faz todas as casas do nosso escritório, o Frank Lloyd Wright. Ele é novinho ainda. Ele vai ter 6 filhos e nasce o primeiro filho dele. Essa é a casa dele. Essa eu tive o prazer de conhecer também. É muito legal. Ele era bastante ligado na arquitetura japonesa, oriental, e essa coisa de Feng Shui também. Então, aqui nesse octógono, Feng Shui usa muito bagua, que é um octógono, né? E aqui ele apresentava os projetos dele. Então, tem 8 lados, 7 lados ele punha, eram pranchas, ele punha as pranchas para mostrar. E um dos lados é a porta de entrada, então ele mostrava as pranchas. Então, é tudo muito, eu não vou falar místico, porque é tudo muito da coisa do Feng Shui mesmo, né? Aqui, então, ele apresentava a entrada ali, né? Aqui, no térreo também, aqui ficavam as pranchetas dos arquitetos. E aqui em cima, o octógono também, ficavam as pranchetas dos designers, porque ele desenhava tudo. Desenhava as luminárias, desenhava os móveis, desenhava as esquadrias, desenhava tudo. Então, os designers ficavam aqui em cima também no octógono. E daí, lá para trás, toda a casa mesmo, a residência. Aqui, ele fez o quarto de brinquedos, ficava aqui dentro desses gavetões e tudo, tem uma lareira, ficava frio pra caramba, né? Neve, 1,5 metro de neve, assim, no verão. Então, aqui uma lareira e a parte de 6 filhos ele teve, né? Então, fala só de brincar aqui. Aqui ele fez uma igreja, esse aqui é bem o estilo dele, tudo é bem reconhecível. Também tem um seriado na TV canadense, que é Os Mistérios do Detetive Murdoch, que tem 13 temporadas, é muito legal, que é o detetive do final do século XIX, começo do século XX, e o detetive Murdoch é super científico, né? E aí, já na 10ª temporada, por aí, ele manda fazer a casa dele mesmo com o Frank Lloyd Wright. Então, a casa é muito legal, super moderna. Já passou aqui, professor. Já passou aqui. Eu assisti todas as 13 temporadas, está no Now. Eu achei muito bom. E aí é legal porque o Frank Lloyd Wright aparece em alguns seriados, uns episódios lá. E a casa é toda moderna, tem um aspirador de pó que anda, tipo um robô na casa. E todo mundo acha muito esquisita aquela casa, porque é muito moderna para a época, em Toronto. Aqui ele fez uma remodelagem da iluminação dos lobbies. Aqui é a fábrica Larkin. Olha, para a direita que ele desenhava um mobiliário também, estações de trabalho. 1950. Essa aqui, o desenho dele, né, o desenho à mão. Aliás, em um dos escritórios dele, ele teve 3, um incendiou, né? O Hotel Imperial do Japão, foi muito legal essa história. Ele criou a estrutura e o Japão tem muita terremoto, né? Então ele criou um sistema estrutural de sapatas e interdependentes, né? Que se tivesse um terremoto a coisa se mexia independentemente, né? De concreto e aí na moda os engenheiros japoneses foram totalmente contra, que lá estava a época de fazer estrutura metálica, os prédios todos estavam sendo feitos de estrutura metálica e o imperador bancou o que ele fez. E aí ele voltou, estava construído, foi inaugurado tudo e teve um grande terremoto, um dos maiores terremotos de Tóquio. E ele não sabia se estava de pé ou não o hotel. E depois ele recebeu um telegrama muito legal do imperador, não sei se eu pus aqui, esse é o hotel. Está aqui,
caro Mr. Wright, né? O primeiro choque foi suficiente para colocar muitos edifícios ao chão. O segundo choque facilmente nivelou o que o primeiro tinha esquecido. Labaredas se viam saindo de todas as casas e as pessoas que sobreviveram à queda e procuraram locais de segurança fora dos edifícios foram mortas pela fumaça e o calor abrasador queimado centenas e milhares. Todo o aço dos edifícios provou ser fatal, suficiente para mostrar que nossos arquitetos eram tolos. Que glória é ver o Imperial em pé, o Imperial Hotel, né? Em pé no meio das cinzas de uma cidade inteira. Glória para você. Quer dizer, ele estava certo, né? A estrutura que ele criou, que ele inventou, o sistema estrutural, estava perfeito. O hotel não aconteceu nada, estava tudo intacto. Isso foi Arata Endo, é o imperador, né? Então, eles eram realmente gênios, né? Aquilo que o Vitrúvio falou. Cada dia dá uma razão para ele. Aqui outra Taliesin, né? Que ele fez no escritório dele, maravilhoso. Taliesin 3, no Arizona, 33. Essa é a Taliesin 3, tem lá até hoje. Hoje estudantes de arquitetura, é tipo uma incubadora. Trabalham lá, fazem projetos de verdade, né? Estudantes vão lá, tipo, da Fundação Frank Lloyd Wright. Uma das casas, outra casa, o estilão deles, né? Mas tudo pensar, essa fábrica é fantástica. Dá a impressão que está céu aberto, né? A iluminação, Ceras Johnson. Os móveis até hoje, né? Desenhados por ele, por fora. E essa foi considerada já a casa mais bonita do mundo, já foi considerada, né? A Casa Kaufmann ou a Casa da Cascata, Fallen Water. Essa é aquela que o professor Pedro mostrou essa. Mostrou o vídeo? Não, ele mostrou a casa porque ele estava falando sobre ventilação e tal. É. Aí foi no meio da floresta, não tem? Dizem que, diz a lenda, se puder eu mostro um vídeo delas em 3D sendo construídos, uma música clássica, simplesmente maravilhoso. Dizem que ele fez o projeto uma noite, porque ele ficou enrolando o cliente disse que ia chegar lá, ele com mais os desenhistas dele, ele fez todo o projeto numa única noite. Mas disse que nunca foi habitado, né? Eles ficaram uma noite na casa e depois não... Ele fez todo o desenho, todo. Tem um pé direito muito baixo, essa é a parte ruim da casa. Aqui é a Casa Racine. Ele tem um projeto urbanístico também, utópico, né, que é Broad Acre City, completamente diferente do Le Corbusier, que quando a gente for ver o modernismo de volta a esse assunto. E esse é o Museu Guggenheim, lá em Nova York, que é muito bacana, né? As obras de arte parece um bolo de noiva por fora, né? Mas por dentro é muito legal, né? A rampa, né? Você vai subindo e as obras de arte estão na rampa, né? Você vai vendo as obras de arte. Essa casa, os alunos fizeram um estudo com ela, a Robbie House, o semestre passado, ou o ano passado. Ele é muito legal, você também pode conhecer. Hoje ele é um museu, é pertinho da casa dele, dá para ir a pé, da casa que ele morou, né? E é muito legal. Aqui, rapidamente, a escola de Chicago, daí demos uma passeada pelo Frank Lloyd Wright. E dá tempo da gente entrar agora. Então, nos Estados Unidos, esse cara foi o punk, né? Dos mais famosos modernistas que são Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Le Corbusier, os três, né, são os três mais, né, tem muitos outros, tem Walter Gropius, tem Oscar Niemeyer, o Frank Lloyd Wright e o Mies van der Rohe são completamente diferentes um do outro, mas são os meus dois preferidos. Cada um, são dois opostos. Os dois se admiravam muito.
Se conheceram e se admiravam muito. O Le Corbusier, um dos mais famosos, muito importante, deixou muitos escritos. Ele e o Frank Lloyd Wright não se topavam. Eram contemporâneos, não se topavam nem um pouco. E com o Mies van der Rohe também não. O Le Corbusier, ninguém topava muito ele. Ele era muito arrogante, muito falador. Muito... O Niemeyer vai estar gravado aí, né? Mas não é da minha preferência. Vamos lá abrir aqui o próximo. Escola de Chicago já foi, Neoclássico já foi. Agora vamos abrir ao Art Nouveau. Vai dar tempo. Acho que vai dar tempo. De tudo, se não der, a gente... A gente vai meio que nem narrador de... Já foi, né? Já compartilhei? Já. Deixa eu ver se tem um videozinho aqui. Para uma abertura. O Art Nouveau é uma coisa muito linda, assim, né? Um período curto também. Art Nouveau. O Art Nouveau é um estilo de decoração que durou pouco, mas foi muito significativo. Ele começou na virada do século XIX para o século XX. Era uma época de novos olhares sobre o mundo, o ser humano e a relação dele com o meio ambiente. O espírito era de mudança, e o Art Nouveau captou todas as novidades que estavam surgindo, fazendo uma releitura e integração entre elas, o que ajuda a entender a sua ambiguidade e variações de estilos regionais. Esse espírito que cercava o continente europeu encorajou a esperança da criação de uma arte nova. Daí o nome em francês, Art Nouveau. Arte essa que estabeleceria a transição do historicismo para o movimento moderno, estabelecendo uma resposta à idade, à rapidez da mudança, às novas visões do mundo e aos avanços científicos. A gente precisava falar do historicismo, né? Pelo menos falar. Como o estilo se espalhou por toda a Europa, deve-se tomar muito cuidado ao fazer generalizações e também com a supressão da identidade de cada artista, pois cada um era influenciado pela sua cultura e lugar onde trabalhava, mostrando sua nacionalidade e patriotismo subconscientemente. Apesar disso, podem-se citar algumas características unificadas, como a simplificação de formas para uma arte mais orgânica e a adesão do constante movimento dentro das obras. Características. Mesmo assim, na estética do Art Nouveau, é fato dizer que linhas ondulares, assimétricas e entrelaçadas são características muito presentes em sua ornamentação. Dificilmente veremos outro estilo com características tão musicais e de tão extrema preocupação com o aspecto decorativo da obra. Por essa preocupação, é que o movimento acaba tendo muitos trabalhos na área de design de interiores e objetos. Por isso, é um dos principais precursores do design moderno. O Art Nouveau na arquitetura. Na Bélgica, principalmente na cidade de Bruxelas, o Art Nouveau foi desenvolvido por Victor Horta e mais alguns arquitetos, como Henri van der Velde. Era uma nova atitude em relação à decoração de interiores e um estilo próprio em arquitetura, onde era dado ênfase à estrutura simbólica e abstrata, dando menos importância ao material usado. Victor Horta era fundamentalmente um decorador que transformava designers individualistas em símbolos da cultura do povo. O Art Nouveau da França foi muito semelhante ao da Bélgica, pois ambas eram potências industriais da época.
As tradições francesas fizeram da Arte Nouveau de lá uma arte muito refinada, com seu centro principal a cidade de Paris, onde mais tarde seria o centro internacional do estilo. Foi Samuel Bing quem deu o nome ao movimento através do nome de sua galeria chamada L'Art Nouveau. É muito interessante perceber o aspecto simbólico e estrutural do metrô de Paris, que é a principal obra de Hector Guimard. A sua lógica, harmonia e sentimento demonstram a mudança do século, entre o que estava escondido e o que estava sendo visto. A eficiência do que foi construído lá embaixo pediu uma lubrificação artística para o lado das ruas, o que elevou à aceitação de uma coisa única. Pode-se dizer que o maior expoente do Art Nouveau estava na Espanha, e seu nome é Antônio Gaudí. Trabalhando principalmente na cidade de Barcelona, Gaudí tinha uma procura frenética por sua originalidade e individualidade criadora. Ao longo do tempo, foi fundindo seus trabalhos de características góticas com o Art Nouveau. Isso pode ser claramente observado na Igreja da Sagrada Família, onde a parte inferior da igreja exibe um estilo neogótico, que após Gaudí assumir o projeto, ainda nos primeiros anos de construção, foi mudado para um estilo mais Art Nouveau. Além disso, esse incrível arquiteto optava pelo uso de curiosas possibilidades de materiais, como, por exemplo, fragmentos de talhas e copos. Fica muito claro sua preferência por curvas, até mesmo em edifícios residenciais. Isso nos leva a questionar como seriam dispostos os móveis do apartamento e que tipo de pessoas optariam por morar em tal lugar. A imaginação inspiradora de Gaudí levou à construção de um dos edifícios mais artísticos e poéticos existentes ao redor do mundo, a Casa Batlló. Sua síntese de formas répteis, curvas como ramos de videira, insinuações de ossos e esqueletos e o seu uso de pedaços coloridos de cerâmica e vidro criam uma obra-prima surpreendente em todos os seus aspectos. A fachada principal revela fortes texturas, cores e um imaginário que trabalham juntos para criar sonhos de todos os tipos. Seu estilo incorpora muito do que se define o Art Nouveau. Gaudí explora espaços, padrões e cores fluídas neste edifício, projetado para o barão Joseph Batlló como um abrupto contraste às rígidas formas do entorno. O interior do edifício é tão surpreendente e vivo quanto suas formas externas. Os sinuosos e retorcidos elementos internos como portas, janelas, escadas, molduras, nichos são o resultado das formas naturais e orgânicas que inspiram o arquiteto. Pela imprecisão de características universais do Art Nouveau, às vezes ele é identificado mais como um período histórico do que como um estilo por alguns críticos. Mas independente disso, foi um movimento que marcou as artes de todo o mundo, que teve a audácia de ir contra a maré da época, revolucionando as premissas daquele momento, e que com certeza é uma herança de grande importância para todos nós. Então vamos lá. O Art Nouveau, estilo artístico que se desenvolve lá entre 1890 e a Primeira Guerra Mundial.
na Europa e nos Estados Unidos, espalhando-se para o resto do mundo. Interessa mais de perto as artes aplicadas, né? A arquitetura, as artes decorativas, o design, as artes gráficas e o mobiliário. Opa, travou aqui. Fiz uma linha do tempo, um pedacinho para introduzir. Eu não coloquei só o Art Nouveau na linha do tempo, eu coloquei as outras coisas que estavam acontecendo nos entremeios, tá? Até para vocês também dar uma ideia de linha do tempo para vocês, só para já que vocês têm que fazer. Então, em 1851, o John Paxton lá e o retrato em miniatura, né? Do Palácio do Cristal, né, do mundo moderno, das ciências, das artes, da arquitetura, né, as exposições universais. É a coisa que vai deflagrar depois no Art Nouveau, né? Não é o Art Nouveau, aqui é a Revolução Industrial, tá? Então, aqui lá por fora e por dentro do Palácio do Cristal. Em 1855, aqui o Palácio da Indústria, outra exposição universal, o Palácio da Indústria em Paris. E aqui, 83 a 52, aqui, sim, foi todo o período aliás, ela ainda não terminou, né, a Sagrada Família do Antoni Gaudí, lá em Barcelona. Ele, sim, um arquiteto do Art Nouveau. Só que lá em Barcelona, isso é bem importante dizer, agora, há uns 5 anos atrás, que eu tive a oportunidade de voltar a Barcelona, 5 ou 6, ela já estava quase pronta, maravilhoso, o espaço interno, a iluminação e tudo. Todo esse período, quer dizer, ainda não está pronta. Ela começou em 1883, a Sagrada Família. Mas o Art Nouveau em Barcelona, ou na Espanha, não se chama Art Nouveau, se chama modernismo. Mas não tem nada a ver com o modernismo dos modernistas que a gente... Lá, modernismo na Espanha é Art Nouveau, só tem um nome diferente. A gente vai ver que na Bélgica tem outro nome também, mas o Art Nouveau tem nomes diferentes conforme o país, tá? Mas ele é o Art Nouveau. Só para a gente deixar claro aqui, tá? Na Espanha, o Art Nouveau se chama modernismo. Ali também acaba sendo um ecletismo, porque mistura o gótico com o Art Nouveau? Não, é o modernismo, é o Art Nouveau espanhol. É o Gaudí. Aliás, o Art Nouveau do Gaudí é específico do Gaudí. É completamente maluco isso que ele mostrou ali no vídeo. Ele até comentou que tinha uma base gótica. Ela começou gótica. Ele mudou tudo, né? Tirou o que era gótico. Ele tirou o que era gótico e deixou. Mas ela lembra muito gótico. Os efeitos, os vitrais, os pilares altíssimos, tem tudo de gótico também. Tá? Mas toda essa coisa de parece aqueles castelinhos de areia tudo escorrido, né? Ela lembra muito os catedrais góticos, mas ela é do Gaudí. Ela é completamente diferente. E as outras, tem algumas coisas da arquitetura do Gaudí, tem o Parque Güell, tem a outra casa Milá, que fica pertinho da Casa Batlló, que ele não mostrou aí. Não tem sequer uma parede reta, não tem uma coluna reta, nada na vertical. Mas eu sabia que eu já tinha visto isso. Castelo Rá-Tim-Bum, né? Hã? Castelo Rá-Tim-Bum. Nossa, foi daí que surgiu. E aí vamos seguindo aqui, aí mais imagens lá dela em construção, né? Aí, agora sim, é importante, em 1894, o Alphonse Munchat, aí sim, daí agora é na França, não é nada a ver com o Gaudí, que é muito relevante. O Alphonse Munchat é um tcheco, e ele desenha o primeiro pôster para a atriz Sarah Bernhardt. A Sarah Bernhardt é uma atriz muito importante, muito conhecida, famosa. Os pôsteres eram muito importantes, os pôsteres de propaganda das peças teatrais ou dos balés, esse tipo de coisa. As pessoas colecionavam os pôsteres, elas iam lá
arrancavam, né, e colecionavam. E ele faz esses pôsteres aí, o primeiro pôster que ele faz é para Sarah Bernard, completamente diferente do que se fazia até então. E é um pôster desse tipo aí, desse estilo. Primeiro eles ficam chocados, como sempre. Perdão. E depois começa a fazer muito sucesso. E é um pôster que é um marco do Art Nouveau. Os pôsteres do Alphonse Mucha. E aí começa a ser imitado também, né? Mas ele faz muitos pôsteres, depois eu vou mostrar muitos deles. E aquilo que ele mostrou lá, que daí é da Bélgica, o Victor Horta, o arquiteto, e essa é a casa, é o primeiro exemplo, considerado o primeiro exemplo da arquitetura do estilo Art Nouveau, que é na Bélgica, que vai ter um outro nome, não se chama Art Nouveau na Bélgica, depois não sei se eu coloquei, acho que eu coloquei, não foi esse. Casa Tassel, para o professor cientista belga Émile Tassel, considerada a primeira edificação Art Nouveau, que é maravilhosa essa parte interna, a parte externa não é tanto, mas a gente vai ver que tem muito ferro e muito rebuscado, né? Na fachada também, muita esquadria e muito rebuscamento nas guarda-corpos, nos corrimãos, essa coisa do floral. Aí a fachada não é tão excepcional também porque não tinha espaço, né? Mas dá para ver aí no guarda-corpo. E a gente vai ver muito, principalmente em Barcelona, também tem a Casa da Música, Palau de la Música, porque em Barcelona é catalão, né? Palau de la Música. Os vitrais são maravilhosos. Então, é o retorno dos vitrais, só que diferente do gótico, os motivos são florais, né? Não são religiosos. É maravilhoso os vitrais daí não é do Gaudí, mas ele é outro arquiteto. Olha, é Domenech, se não me engano. Olha os motivos, né? A arte do ferro, do Art Nouveau é fantástico. Então, 93 a 97 aqui, Casa Tassel. 89 aqui vai ser a outra exposição universal lá de Paris, que é o importante dessa exposição universal, é o Émile Gallet, que ele está expondo nessa exposição universal, e ele ganha esse prêmio, o Grand Prix de cerâmica, de móveis e tal. E o que vai acontecer? Ele está concorrendo com essas coisas, né? Com esse design dessas coisas. E o Émile Gallet, desculpe, que eu acento circunflexo no francês, é Gallet, fechado. E ele não fica muito contente com os que estavam concorrendo com ele, os alemães, os americanos, eram muito atrasados, estavam muito aquém dele. Então, ele, o francês, né, torce o nariz. A gente já vai ver por quê, tá? Então, em 94, o Victor Horta, de novo aqui, ele faz a Casa Solvay, do Armand Solvay, acho que é a parte francesa lá da Bélgica, é outro magnata químico, tá? Dá total liberdade para ele fazer a casa para sua noiva aqui. Então, essa casa também captadinha ali num cantinho, numa esquininha, então, tem essa escadaria, essa fachada aí com 4 pavimentos só na casa. Mas o interior aqui, ó, bem bacana, né? E olha isso aqui, ó, tudo em ferro, em aço, ó, essas folhas, então os motivos florais e tudo. Aqui, em 1896, o Victor Horta também faz essa Sécession House, que não dá muito para a gente ver o Art Nouveau aqui, tem só essa esfera aqui dourada. Agora aqui, uma composição simétrica, esse domo ornamental, vai ser mais no interior. Mas esse Sécession, na verdade, é como se chama lá o Art Nouveau, tá? Na Bélgica. Vai se chamar Sécession, não vai se chamar Nouveau.
Aqui em Paris, esse é um bom exemplo, que é uma das poucas que ainda existem lá, das estações de metrô. Parece uma libélula, né? É projeto do Hector Guimard, a estação Dauphine, né? São 3 pilares, lá atrás só tem um pilar, assim, por isso que parece uma libélula, apelidado de a libélula, né? Única existente desse modelo ainda, os outros foram destruídos. Aquele leque ali parece muito a porta atrás do museu ali, né, professora? Museu, isso. Ferro, maçã. Exatamente. Porque ali tem um pezinho no Art Nouveau. É uma das poucas coisas em Curitiba. Exatamente, boa memória. Olha lá, ó. Tem um pezinho atrás só e 2 pezinhos lá na frente. Aí é lá aquele Emily Gallet lá que ganhou o prêmio na exposição lá de Paris. É esse cara aqui. E ele fundou essa escola de Nancy. Como ele viu que estava todo mundo muito atrasado, ele teve a ideia e fundou essa escola de design mesmo, de manufatura, né? Manufatura e design seria tipo quem vai fazer Bauhaus. É uma pré-Bauhaus, um pouquinho mais anterior, e com esses frufrus todos do Art Nouveau. A Bauhaus vai ser design, né? Design bem simples, né? Que é modernista já, né? Esse aqui é uma escola de design Art Nouveau, todos desenho maravilhoso do Art Nouveau. Então, ele vai fundar essa escola de Nancy em resistência aos antigos estilos da Alemanha e dos Estados Unidos, que ele encontrou lá naquela exposição universal de 1889, lá em Paris. A exposição que tinha a Torre Eiffel lá. O estilo da coisa, né? Que se fazia lá na escola de Nancy, cidade de Nancy, lá na França. Olha o tipo de coisa, porque é maravilhoso. Hoje, se você encontrar um negócio desse original, você vai pagar uma fortuna. E aí, aquilo que vocês viram lá, o arquiteto Gaudí, né? O Eusébio Guel. Esse Guel aí é protetor do Gaudí, que encomendou um monte de coisa. O Gaudí só é o Gaudí por causa desse Guel. Tem o parque, o Güell, né? Lá em Barcelona, maravilhoso também, por causa do Güell. Essa é a Casa Batlló, lá um pedacinho dela. Olha aí. Isso é incrível, essa casa. Incrível. Você viu essas máscaras aí, que são as frentes, assim, né? Parecem umas máscaras. E lá o telhado é umas costas de um dragão mesmo, né? E tá tudo por dentro, tá toda mobiliada, museu. É simplesmente incrível. E essa outra de baixo aí que eu falei é a Casa Milá, que não tem nenhuma linha reta lá, né? Incrível. E lá em cima, na sacada, tem daí todas as maquetinhas dele e mostra os testes dele da estrutura. Como é que ele calculava a estrutura com pezinhos e não sei o que, as maquetinhas todas estão lá em cima. Lá em cima a gente pode ir, e aqui dentro a gente não pode ir porque essa é habitada, são apartamentos mesmo. Mas lá em cima a gente pode ir e a gente vê todo Barcelona, assim, o centro de Barcelona. É bem legal. E aí, aqui a escola de Nancy, né, de novo, sintetiza todos os elementos arquitetônicos de Gaudí. Essa escola de Nancy aqui, do Emily Gallet. Aqui é a parte de baixo lá da Casa Milá, ó, os pilares todos. 1900, lá o Parque Güell, é Güell que tem essa treminha aqui, né? É bem maluco também, cheio de simbologia, tem nada reto também. Está acontecendo lá em 1909 o movimento futurismo, tem um manifesto futurista do Filippo Marinetti, o italiano, rejeita o moralismo do passado, um novo tipo de beleza baseado na velocidade, a propaganda como forma de comunicação, defende a destruição dos museus, o dinamismo de um futebol, esse quadro aqui, de um jogador de futebol, de Boccioni. Esse manifesto futurista, se vocês tiverem curiosidade, vale a pena ler. É muito divertido, maluco, total. Eles defendem máquinas de guerra. Isso aí está um pré-guerra, né? A guerra vai deflagrar em 1914 já. E carro, automóvel, velocidade, tudo aquilo que a gente hoje
contra, né? A gente quer bicicleta, a gente quer, né, mais espaço das calçadas, e eles é totalmente o contrário. Alargar as ruas e mais o carro, porque agora estão defendendo o automóvel, as foguetes e não sei o quê, armas de guerra. Então, é totalmente politicamente incorreto o Manifesto Futurista. É divertido de ler. Vale a pena ler o Manifesto Futurista. Meu Deus do céu. Eu recebi uns 20 telefonemas hoje de oferta de financiamento. É assim, um abuso à privacidade da gente. Isso todo mundo de madrugada. Aí está acontecendo o cubismo do Pablo Picasso. Esse quadro foi que marca, é o primeiro quadro cubista, né, da história do cubismo. As Senhoritas de Avignon, né, e o Picasso, o Georges Braque, entre outros, acompanham esse movimento. Então, todo mundo pensa que é Avignon, da cidade de Avignon. Na verdade, é o Carré d'Avignon, que fica em Barcelona, que era uma rua era um bordel, né, prostitutas, as Senhoritas de Avignon. Avignon são prostitutas, né? E é esse quadro cubista aí, o primeiro quadro cubista do Picasso. Também é importante conhecer. Perto da minha casa, eu morava ali pertinho, da Carré d'Avignon. O Hector Guimard também, ele faz lá em Paris esse prédio aí, que não dá muito para reconhecer as características Art Nouveau. Lá em Paris são 7 edifícios, dos quais ele era também sócio, em 1910. Em 1915, está acontecendo lá o Le Corbusier, ele projeta essa Maison Dominó, época também do dadaísmo, o momento da Primeira Guerra Mundial. Tá? Dadaísmo é aquele põe o bigodinho na deboche, né? O bigodinho na Mona Lisa. O Duchamp vai lá e põe um urinol, escreve lá numa exposição em Nova York. O dadaísmo é o deboche. Em 1919, a Bauhaus é criada por Walter Gropius, né? Arquitetura, artesanato, artes e design. A arquitetura não era tão importante no começo. Em Weimar, primeiro, a Bauhaus não é essa, é uma outra, né? E Dessau, depois, em 1925, em 1932, ela vai para Berlim, devido à perseguição nazista. Em 1933 ela é fechada. Né? Aí o construtivismo russo, quem vai fazer construtivismo é só esse aí é o Skyhook, ele é considerado um dos principais nomes da arte gráfica. Isso é um desenho gráfico, não é um prédio de verdade, né? E não da arquitetura, dentro do construtivismo russo, 24. 25 a 39, aí, aqui em Paris, com mais de 16 milhões de visitantes, marcou o auge do Art Deco, que a gente, daí é um outro estilo, né? E aqui em 31, o Alphonse Mucha, aquele dos cartazes lá, da Sarah Bernard, ele vai fazer aqui esse trabalho de vitral na Catedral de Saint-Guy, em Praga. Essa seria considerada a última obra do Art Nouveau. Tá? Isso aqui é só uma linha de tempo, tá, gente? E eu acho que daí eu vou parar aqui e a gente continua o Art Nouveau na próxima terça. E daí a gente vai para frente. E a gente vai perguntar para você, terça-feira que vem tem aula? Oi? Terça-feira que vem tem aula? Terça-feira que vem, acho que não, né? Acho que é o feriado. E segunda vai emendar? Vai emendar. Então vai ser na outra terça que a gente vai continuar. Tá? Então paramos por aqui. Ô, professora, eu tenho mais uma pergunta, na verdade. Diga. Lá no Classroom, no dia... A entrega dessa linha do tempo está para o dia 18, que é uma segunda-feira. A entrega do quê? Da linha do tempo. Não, acho que é antes. Dia 8. Dia 8. A 18 é outro trabalho de vocês. É o trabalho de cada um das aulinhas de vocês. De cada equipe. É dia 8. Ué, meu Deus. Ah, verdade, dia 8. Dia 18 é o trabalho das equipes. Esse a gente pode fazer como se fosse um videozinho, né?
Aí cada um vai usar uma técnicazinha, Tá. as equipes vão apresentar, tem que falar, todos da equipe têm que aparecer na apresentação. Como vocês vão bolar, cada um, mas todo mundo tem que aparecer, os dois, todo mundo, né? São dois, né? Mas mesmo assim, professora, seu trabalho no dia 8 tá numa segunda-feira, certo isso? Tem que entregar antes, né? Entendi. Porque eu tenho que Corrigir para poder dar o feedback na aula. para mostrar na aula. Vou mostrar, né? Eu vou mostrar na aula de todo mundo. O outro não, o outro vocês têm que aparecer, porque senão um faz, o outro não faz, né? Os dois da equipe da aulinha tem que aparecer, tem que falar, aparecer de alguma forma. A equipe toda. A equipe toda de 2. Tá? Então, gente, vou parar a gravação aqui.